Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo do livro Obras Póstumas. Então, hoje, exatamente 19 de janeiro de 2024, nós vamos retomar o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos na A Minha Iniciação no Espiritismo, segunda parte. E hoje nós vamos fazer publicações espíritas, tá? Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor querido, amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por esse nosso trabalho. Nós unimos o nosso pensamento, amor querido, para te agradecermos por essa oportunidade que o teu amor nos dá de estarmos reunidos em teu nome para estudarmos a obra espírita. Rogamos sempre, Senhor, que nós possamos termos a inspiração do mais alto, para que possamos adquirir uma melhor interpretação dos textos. E que essa interpretação, Senhor, essa consciência da leitura, possa nos ajudar em nossa transformação moral, que é o único e o primeiro propósito da doutrina espírita. Nós lhe agradecemos, te pedimos a permissão e o amparo da espiritualidade amiga. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Publicações Espíritas, nessa mensagem foi na Sociedade de Paris. O médium foi o senhor M, em estado sonambúlico. Essa mensagem foi recebida em 16 de agosto de 1867. Para nós lembrarmos o que é um médium sonambúlico, eu oriento que você pegue o Livro dos Médiuns e vá até o item 172 de O Livro dos Médiuns. Então vamos primeiro recordar o que significa médium sonambúlico. Eu vou pegar o conceito já no item 172 de O Livro dos Médiuns. O sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. Então é um fenômeno mediúnico ou anímico? Tá? É um fenômeno autêntico, não confunda isso com mistificação, com uma autossugestão. Isso é um fenômeno realmente do seu próprio espírito. Olha, é sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos físicos. Por exemplo, o médium vidente, ele vê, obviamente, com os olhos da alma, mas ele está acordado, ele está lúcido, ele está consciente. Entendeste? O médium sonambúlico, ele entra num transe, só que ele não está na sua condição de personalidade transitória. Ele adquire a sua consciência espiritual e ele passa a enxergar como se ele estivesse em estado de emancipação. Ele vai ver os espíritos, ele vai conversar com os espíritos, só que como ele está no corpo, é como se ele estivesse dando comunicação pelo próprio corpo. Então ele começa a falar, olha, vai acontecer isso, isso e isso, eu estou vendo isso e isso no seu corpo, dependendo da sua condição de médium sonambúlico, entende? E aí, como ele está encarnado, ele usa o próprio corpo para passar para os encarnados o que ele está vendo, ouvindo e conversando no mundo espiritual. E vendo. Ficou claro isso? Então não existe um segundo sujeito aí, não, é só ele. É um fenômeno autêntico, mas é como se o corpo nesse momento se tornasse um instrumento para ele, espírito, se comunicar, entendeu? Porque eu aqui sou uma personalidade, eu em espírito adquiro a minha consciência espiritual. Tia, tá confuso ainda? Tá, vou deixar bem claro. Vamos dizer que nessa encarnação, eu, personalidade encarnada, nessa encarnação não estudei, eu sou analfabeta. Tá? Uma pessoa analfabeta sem muito conhecimento. Mas em estado, em transe sonambúlico, eu não sou analfabeta. Então eu aciono os meus arquivos. Entendestes?
Então, eu vou ter um vocabulário até melhor, uma abordagem melhor, entendestes? E aí o Kardec ainda continua. Ele tira de si mesmo o que expressa. Se não for da personalidade, é do ser espiritual que nós somos. Ou seja, se não for do eu, do momento, daquela minha encarnação, do que eu aprendi nessa, é de outras. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal, ou seja, acordado, lúcido, personalidade. E mais amplos seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Ficou claro isso? Então, sabendo agora, estamos em conhecimento do que é o médio sonambúlico, vamos entender agora o médio senhor M no estado sonambúlico. Tá? Então, existia um segundo sujeito aí? Não. Nota. O senhor L acabava de anunciar, e o médio é o senhor M. O senhor L acabava de anunciar que se propunha a fazer obras espíritas para vendê-las a preços fabulosamente reduzidos. Tem um dito que diz assim: de boas intenções, o inferno está cheio. Foi a esse respeito que o senhor Moran disse o que se segue em estado sonambúlico. Então, logo em cima ele colocou o senhor M. Agora ele decidiu colocar o nome completo, senhor Moran. Então, o senhor L acabou de falar, tinha acabado de dizer que gostaria de fazer uma obras espíritas para vender a preços bem baratinho, né? E aí, logo depois disso, veio essa comunicação. E ele, o senhor Moran, é um médio sonambúlico. Vamos ver. Os espíritas já são hoje numerosos, mas muitos ainda não compreendem o alcance eminentemente moralizador e emancipador do espiritismo. Então, é aquilo que nós falamos ainda há pouco em nossa prece. Qual é o primeiro processo, o primeiro objetivo da doutrina espírita? Nos moralizar. Esse é o propósito da doutrina. E emancipador. Emancipar é o quê? Aprisionar ou libertar? O propósito libertador do espiritismo. Porque nós vivemos em muitas que só nos aprisionavam, muitas religiões que nos escravizavam. Esse não é o propósito da doutrina. O núcleo que sempre seguiu a boa estrada continua a sua marcha lenta, mas segura. Afasta-se de todos os propósitos preconcebidos e pouco se ocupa com os que vão ficando pelo caminho. Quem é esse? O núcleo que sempre seguiu a boa estrada. Estamos juntos? Devagar e sempre. Mas é como ele diz, eles também não ficam se ocupando com os que vão ficando pelo caminho. Imagina quantas pessoas começaram o estudo conosco, começaram o trabalho espírita conosco e ficaram para trás. Imagina se eu ficasse a lamentar isso, a me preocupar com isso, a tentar resgatar. Não, gente. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente está aqui sempre na condição de evangelizadora, sempre esclarecendo. A gente está sempre lembrando isso. Curso de mediunidade, então, essa quarta-feira eu lembrei demais, a semana passada nós estudamos isso no livro dos médios, o processo de fascinação, e nós temos que estar vigilantes. Se não estivermos, a gente vai cair. Não tem, infelizmente, o que a gente pode fazer? Vai lá amarrar a pessoa para trazer de volta? Até porque quando você está fascinado, você tem certeza que a razão é tua. Você tem certeza que você está certo. E pronto. Devemos lamentar? Não. Não devemos. Por isso que ele diz, e pouco se ocupa com os que vão ficando pelo caminho. Alguém deve dizer, tia, mas isso não é uma falta de caridade? Falta de caridade é não respeitar o livre-arbítrio do outro. Isso sim é falta de caridade. É não respeitar o livre-arbítrio do outro. Então a pessoa tem, se Deus dá a ela a liberdade, eu não tenho o direito de tirá-la. Agora, obviamente, a pessoa vai sempre sofrer as consequências das suas atitudes. E é bom sofrer as consequências, porque a gente aprende.
a gente aprende, a gente identifica os erros e aí não erra mais, não é verdade? Aprendeu a lição. Infelizmente, mesmo entre os que formam esse núcleo fiel, o núcleo que sempre seguiu a boa estrada, infelizmente, mesmo nesse núcleo, há os que acham tudo magnífico, tanto da parte dos outros como da deles próprios, e facilmente, benevolamente, se deixam levar pelas aparências e vão tolamente prender-se no visco de seus inimigos, de uma personalidade que diz despojar-se, dar seu sangue, seus bens, sua inteligência pelo triunfo da ideia. Gente, ele já deu uma cutucada aqui. É como se ele dissesse assim, ó, o senhor L está propondo uma ideia. E aqui ele já deu uma cutucada, né? O quê? Ele diz assim, ó, infelizmente, mesmo entre os que formam esse núcleo fiel, há os que acham tudo magnífico. É aquilo você anuir e concordar com tudo, com todas as propostas. Vai chegar um momento que a gente não vai concordar. Uma vez me colocaram uma proposta. Eu acho que a gente só deve fazer encontros na casa espírita. A gente não pode fazer fora da casa espírita. E eu não anuí com isso. Imagina, em plena pandemia, quem foi a casa que nos acolheu para nós continuarmos gravando os nossos estudos? Foi uma instituição espírita? Não, todas estavam fechadas. Foi uma empresa que cedeu e que cede até hoje, a Melo Distribuidora, que cede o auditório. Se eu tivesse anuído com isso lá atrás, eu já ia dizer, não, mas eu não posso, é só dentro da casa espírita. Mas Jesus não pediu para nós levarmos o evangelho em todos os lugares? Então, há momento que a gente tem que saber se posicionar. A gente tem que estar muito atento, porque são nessas coisas pequenininhas que a gente vai caindo. Então, a ideia dele parece ser boa? Vamos ver. Então, é esse critério que nós temos sempre que ter. Ser bom não é concordar com tudo. Não é anuir com tudo. Ser bom também é aprender a dizer não concordo. Porque às vezes a gente balança a cabeça com tudo porque a gente quer ficar de bem com todo mundo. Ou seja, é a pessoa que fica sempre em cima do muro. O lado mais forte a pessoa vira, que é para poder estar sempre bem, se dar bem. E não é isso. Imagina se Paulo fosse assim. Ele não cedeu nem para o pai dele. Estevão, Deus o livre. Então há os que acham tudo magnífico, tanto da parte dos outros como da deles próprios, né? Então tudo que ele faz também é maravilhoso e, olha a palavra, facilmente, benevolamente se deixam levar pelas aparências e vão tolamente prender-se no visco dos seus inimigos, de uma personalidade que diz despojar-se e dar o seu sangue, seus bens, sua inteligência pelo triunfo da ideia. Quer ver uma coisa tola e que as pessoas não se apercebem? A gente vê um número muito grande de espíritas na época do Natal ir visitar instituições, levar presente. E sabe quem é que leva os presentes? O Papai Noel. É um absurdo, porque o Papai Noel é o símbolo do materialismo, é o símbolo do presente material. E nós não estamos levando a parte moral a esse propósito. Eu fiz o encontro, nós fizemos o encontro, acho que a Carla até participou nesse, eu não sei, lá numa chácara. E sabe quem estava presente? Jesus. Eu vesti um jovem rapaz de Jesus, as crianças ficaram apaixonadas. Por que a gente não leva Jesus para as crianças? Né? Então são coisas que são pequenas, que ninguém se apercebe, mas é isso aqui, olha. Facilmente, benevolamente se deixam levar pelas aparências e vão totalmente prender-se novamente no visco de seus inimigos. Imagina você no dia aquele monte de criança pobre, quase sempre, da existência do Papai Noel. Poxa. Pois bem, relede a comunicação, aí abre aspas, aí abre parênteses, como comunicação que L
acabava de escrever. Então nós temos aí uma outra informação. A ideia não veio do senhor L, mas veio de uma comunicação através dele. Porque ele diz assim, a nota é: o senhor L acabava de anunciar que se propunha a fazer obras espíritas para vendê-las a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o senhor Moran disse que se segue em estado sonambúlico. Então parece assim que é eles que estão falando, mas na verdade é o médio, né? Então ele diz, pois bem, relede a comunicação, aí abre parêntese, comunicação que ele acabava de escrever, e vereis que, da parte de certos indivíduos, tais sacrifícios não podem ser feitos sem segundas intenções. Porque se vai baratear por quê? O que está acontecendo? Quem foi que deu desconto? Por que deu? Qual o propósito, né? Convém desconfiar das dedicações e da generosidade de ostentação, assim como da veracidade de pessoas que dizem não mentir jamais. Nós vamos conseguir um número muito maior de adeptos, vamos lotar isso daqui, isso é o quê? Ostentação. Pretender dar uma coisa a preços impossíveis, sem prejuízo, é ocultar a especulação. Fazer ainda mais, dar de graça, a pretexto de excesso de zelo, a título de brinde, todos os elementos de uma doutrina sublime, é o cúmulo da hipocrisia. Espíritas, tomai cuidado. Nós estamos vivendo isso, que incomoda muita gente, principalmente aqueles que têm suas dificuldades financeiras, que se sentem excluídos, né? Que são os eventos pagos, que hoje ficou comum. Isso, eu tenho 31 anos de espiritismo. Nós estamos vendo isso de 10 anos para cá. Isso não existia antes. Então, os eventos que eram feitos eram mais simples, porque não tinha esses espetáculos que tem hoje. Então, porque tudo isso torna muito caro. Então, você pega um ambiente espetacular, caríssimo, aí você tem que fazer aquelas bolsinhas com aquele monte de treco dentro, que depois a gente não sabe o que faz com aquilo, fica só um entulho dentro de casa, não é verdade? Mas tudo isso é dinheiro, tudo isso é caro. A hospedagem em hotéis, as passagens aéreas que são caras. Ok, então isso tudo acaba ficando muito caro, logo alguém tem que pagar a conta. Ostentação. Então, na nossa época, não. O palestrante vinha, ficava na casa de um irmão espírita que tinha condições de dar uma boa hospedagem. Ficava na casa sempre de alguém e esse alguém ficava responsável em pegar, deixar, levar, né? Normalmente o irmão espírita que teria ali uma suíte que pudesse oferecer ao irmão que viria palestrar. Mas também não existiam esses congressos assim de 3, 4, 6, 7, 8 palestrantes. Vinha um, vinha outro. Era nesse nível que nós fazíamos. E para termos dinheiro, se fazíamos o quê? Porque a gente precisava pagar a passagem, né? Se fazia o quê? Fazia quicão, pizza, café. E aquilo era um momento de integração muito gostoso dos espíritos. Então, até os eventos que eram para jovens, a gente também fazia esses eventos para pagar as inscrições, o custo, porque eram quase, acho que 4 dias mais ou menos que se ficava dentro, isolado, como se fosse um retiro, e ali com todas as alimentações inclusas, e também não se pagava. Mas nós fazíamos os eventos para que pudesse custear. Então, hoje se perdeu isso, virou um espetáculo muito grande, os congressos, e hoje realmente quem não tem dinheiro não pode ir. Infelizmente, não pode ir. E aí você acaba excluindo. É triste, mas é assim, não é verdade? Mas eu tenho certeza que um dia isso vai mudar. E a gente vai voltar a termos todos presentes no encontro, porque todos têm o direito de assistir. Ah, mas vai passar pela internet de graça. Vai passar pela internet de graça.
Você que está dizendo isso, vai passar pela internet de graça? Fique também em casa para assistir de graça. E dê a sua inscrição para quem não pode pagar. Vamos para os acontecimentos? Sociedade de Paris, Médio Senhor D. Essa mensagem do Senhor D aconteceu em 16 de agosto de 1867, ou seja, no mesmo dia. Então, nós temos aqui já 3 pessoas fora Kardec. Temos o Senhor M, temos o Senhor L e agora temos o Senhor D. Todos médios, tá, gente? Só que já são 3 médios nessa reunião. A sociedade em geral, ou melhor, a reunião de seres, tanto encarnados como desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade, mas não é do que uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a mais avançada idade. Ele está falando do ser coletivo, dizendo que o ser coletivo é uma criança. Do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, peculiares, ou seja, particularmente a certos períodos de vida, também a humanidade tem as suas crises de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. Por exemplo, hoje a gente está vivendo o período da humanidade aborrecente, né? Nós estamos vivendo um período da aborrecência. Eu quero fazer tudo que me der na cabeça e tem que ser do meu jeito, né? Então, uma das características da criança, ela quer ser sempre atendida e fazer o que quer. Uma das características do adulto não é fazer o que quer, é fazer o que deve. Então, quando você já está nesse nível de fazer o que deve fazer e não o que quer, isso mostra já a sua idade espiritual. Agora, se você sempre quer fazer o que quer, a prejuízo teu, moral, e a prejuízo de outra, isso mostra a tua imaturidade, a tua infantilidade, a tua adolescência espiritual. E é tão interessante quando ele usa o termo humanidade, porque é um transtorno coletivo mesmo. É um distúrbio coletivo, é uma coisa impressionante. Todo mundo caminhando, grande parte caminhando para o mesmo buraco. Atravessais uma dessas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro. Olha, ontem uma irmã minha foi nos visitar em casa e levou uma amiga, e essa amiga levou uma criança de 6 meses, Maitê. Vocês sabem que eu tenho certa dificuldade para memorizar nome, mas foi impossível não recordar o nome da Maitê. 6 meses. Os olhos dela é cinza. Nunca tinha visto. Um cinza claro. Mas a criança passava tanta paz. O olhar dela era de tanta paz que me sensibilizou a mim e minhas irmãs. Eu nunca tinha visto isso. O tempo que ela ficou lá em casa e a hora que foi a tarde inteira, eu não vi um gemido dessa criança. Eu não vi um choro, um lamento. Mamou, dormiu, olhava pra gente, mas um olhar terno. E sorria. Sorria. Aí ela estava no colo da mãe. Eu nunca pego criança, eu chamo, eu convido, né? E eu estendi a mãozinha para ela. Aí eu disse: você quer vir com a titia? Aí ela olhou para mim e fez assim, ó, balançou a cabeça. Eu disse: então tá bom.
Aí a minha irmã Socorro disse, você quer vir comigo? Ela se jogou pro braço da Socorro e encostou a cabecinha dela no colo da Socorro. E eu estava ao lado da Socorro, daqui a pouco eu olhei para ela e disse, e agora, você quer vir pro meu? Aí ela veio e ficou no meu também. Mas assim, uma coisa assim, impressionante. Na hora de ir embora, ela não queria sair de casa. Ela não queria, ela queria ficar lá. Não queria nem sair do colo da minha irmã, do colo da mãe. Mas eu fiquei impressionada. Então você vê que apesar de ser uma criança, a alma ela não está aprisionada ao corpo. Ela exterioriza a sua condição, né? O seu nível moral. É uma vibração realmente que todo mundo percebeu. Não foi o fato dela não chorar. A expressão dela, ela entendeu. 6 meses, gente. De eu olhar e pedir, você quer vir pro meu colo? E ela olhou para mim e levemente balançou a cabeça. Eu fiquei impressionada com a Maitê. Então tem uma turma chegando. E aí hoje eu a pensar com os meus piolhos, eu disse, cada vez mais, Senhor, eu entendo quando o Senhor disse a Tiago, lá na obra Boa Nova, Tiago, quem é dono do mundo é Deus. Então na hora eu não entendi muito, mas hoje eu entendo. Se Ele é dono, tudo que nós fizermos vamos ter que prestar conta. Tudo, porque quem é dono é Ele. Então a casa é minha, o que tu estás fazendo? Então, Tiago, quem manda, quem é dono do mundo é Deus. Logo, todos nós teremos que prestar contas. Todos. Nada sai de graça. Nada sai de graça. Nada sai de graça. Participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam. Imagina essa época aqui. Hoje a gente olha, gente, não é criticando, mas vamos lembrar um pouco da história. A Igreja Apostólica Romana, ela mandou no mundo ocidental. Mandou, manipulou, dirigiu politicamente, ela dava as regras. A gente tem que conhecer um pouco o período da Inquisição para a gente entender o que nós estamos falando. Cadê? Acabou. O próprio Império Romano, meus irmãos. Ruiu, acabou. Das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam. Quantas verdades que, na verdade, o quê? Tende o cuidado, meus amigos, de colocar-vos ao lado da solidez, da progressão e da lógica, se não quiserdes ser arrastado ao sabor das ondas. Olha, tá vendo? Mais uma vez, te coloca no lugar da verdade. É a fala de Jesus. Não edifique tua casa sobre a areia. Temos que edificar nossa casa sobre a rocha. Tende o cuidado de abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilante em suas bases, e que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que insensatamente não quiseram dele sair. Né? Ele está falando aí desses palácios suntuosos, essas ideias absurdas, essas crenças místicas, né, fabulosas, daqui a pouco vai se caindo. Apesar dos avisos de toda sorte que eles são prodigalizados. Todas as frontes se anuviam e a calma aparente de que gozais só serve para acumular maior quantidade de elementos que são o quê? Destruidores. Algumas vezes, antes da tempestade que destrói os frutos dos suores de um ano, surgem precursores
que permitem se tomem as preocupações necessárias para evitar, tanto quanto possível, as devastações. Desta vez, porém, não será assim. Parecerá que o céu, depois de estar sombreado, se aclara, as nuvens fugirão, depois, de repente, todos os furores, olha que interessante, toda a fúria, por longo tempo reprimidos, se desencadearão com inaudita violência. Olha. Gente, mas me diga, a mensagem é de 1867. O que nós estamos vivendo agora? A tempestade veio, ficou tudo calmo, de repente liberou geral. Nós nunca tivemos uma sociedade que agrediu tanto ao Cristo de forma coletiva como agora. De desrespeito total. Ai dos que não hajam preparado um abrigo para si. Ai dos fanfarrões que forem ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Ai dos que afrontarem o perigo com a taça na mão. Que terrível decepção os espera. A taça representando aí o prazer, as orgias. A taça que empunham não lhe chegará aos lábios antes que eles sejam atingidos. Olha. Tu não terá tempo de sorver todo esse prazer antes que os teus lábios sejam atingidos. A obra, pois, espíritas, e não esqueçais que todos deveis ter prudência e previdência. Tendes um escudo, sabeis ser vivos dele. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Tudo isso foi uma mensagem, 1867, isso ficou guardada. Kardec desencarnou em 69. E aí decidiram pegar essas mensagens e publicá-las. E aqui, meus irmãos, vai ser o nosso próximo estudo, minha nova obra sobre a Gênese. Então, nós vivemos um período agora de muita polêmica em torno da obra A Gênese. Esse texto aqui, e o grupo, inclusive, que levantou toda a polêmica, também bate na tecla que o livro Obras Póstumas não é um livro confiável. Porque é dentro dessa obra aqui que tem essa mensagem que explica um pouco essa confusão da obra A Gênese. Mas isso nós iremos estudar no nosso próximo encontro. E lembrando que nós iremos, se Deus assim nos permitir, em breve gravarmos também o livro A Gênese e o livro Céu e Inferno. Foi bom? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo ok? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não basta você estar na casa espírita, é necessário você estar realizando um estudo sério. É necessário você ter um comprometimento, porque não é ir à missa para pegar a bênção do padre. A gente tem que mudar essa forma ortodoxa de se viver. Nós precisamos ir sim ao centro espírita para aprendermos essa doutrina. Então, por isso que só irá realmente acontecer uma mudança íntima, uma renovação, quando eu me predisponho a estudar essa doutrina de forma séria, comprometido com a doutrina espírita, né? Aí sim faz uma mudança. Então, você pode dizer, eu já estou no espiritismo há 20 anos e praticamente não mudei. Então, você não fez nenhum estudo sério.
Você é um frequentador de casa espírita, você ainda não se comprometeu, você ainda não se integrou com essa doutrina, né? E vale também aqui uma responsabilidade ao dirigente de grupo. Quando você se predispõe a dirigir um grupo, a dirigir estudo espírita, assuma essa responsabilidade. Deus está colocando sobre as tuas mãos cada ovelha que entra na tua sala. Será perguntado o que fizeste com as ovelhas que eu te confiei. Então, o Espiritismo é a estrada que conduz à renovação. O Espiritismo faz isso. Mas quem é que vai estar conduzindo? Quem é o responsável pelo estudo? Quem vai apresentar o Espiritismo? Então, o Espiritismo é essa estrada? É. Mas que nós possamos ter consciência disso, sabê-la usar como estrada realmente. A caridade não é para alimentar e diminuir a fome no planeta. Diz o nosso Senhor Jesus, pobre sempre tereis, a mim não. O propósito da caridade é despertar o amor em mim. É por isso que nós temos tantas pessoas necessitando. A caridade, ela desperta o meu sentimento de amor, ela desperta o desprendimento material. Então, a caridade material, ela me levanta vários materiais pedagógicos para eu desenvolver a luz em mim. Ninguém desenvolve o amor estudando. O estudo, ele me dá uma fé raciocinada, mas é através da prática que eu vou desenvolver o amor. O amor, ele nasce por uma prática, por um exercício. E é por isso que nós devemos fazer a caridade material, que é a primeira e a mais simples. É a caridade primária. Aí nós pulamos para uma caridade, que essa já é caridade para gente grande, que é a caridade moral. É a caridade da tolerância, da paciência, da resignação, do sacrifício. Essa é uma caridade já para gente grande, mas ao qual devemos buscar constantemente. O Espiritismo, ele não está para quem tem religião já escolhida. O Espiritismo está para aqueles que não se identificaram com nenhuma religião. Então, se você encontrar alguém que está feliz na religião que professa, respeite. Porque o importante é o que ele faz com a religião que ele está inserido. Se a religião o torna um humano melhor, ela é a melhor para ele. Eu acho que a gente tem que ter mais bom senso para, se eu sou católica, que eu seja uma excelente católica. Se eu sou evangélica, que eu seja um excelente evangélico. Se eu sou umbandista, que eu seja um excelente umbandista. Mas se eu sou espírita, que eu seja um excelente espírita. Não adianta você que está querendo mesclar, trazer o catolicismo para o espiritismo, aí é uma falta de respeito com a doutrina. Levar o espiritismo para o catolicismo, isso também é uma falta de respeito. Temos que entender cada um realizando o seu trabalho naquilo que compete, não é verdade? Então, se eu sou espírita, eu vou estudar o espiritismo para professar o espiritismo na sua forma mais séria, mais lógica e mais racional. Quanto tempo nós não anuímos, concordamos e aquilo foi o suficiente do que recebemos pela igreja na Idade Média? E de repente essa nova geração hoje, ela já não consegue mais anuir. Eu não consegui anuir. São grupos que chegam, que já começam a não mais aceitar aquela fé irracional, aquela fé cega. Reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, vida após a morte, isso é lei natural. E não tem como isso perecer. Então é questão de tempo para todos compreenderem. Então é aquilo que a gente comenta, reencarnação é crença, é lei. Vida após a morte é crença, é lei. E é lei divina, lei natural. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais.
É lindo isso aqui. Então a gente para pensar quantos não desistem no momento da luta, mas é aí que nós vamos nos fortalecer. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Nosso sentimento de gratidão ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre amado e aos amigos espirituais aqui presentes. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a permissão para finalizarmos o estudo dessa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja.